Glória a Deus, Arena Jovem. Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela, quem é o seu Deus? Querido, com mais fé, fala para ela, Arena é intensidade, fala para ela, quem é o seu Deus? Glória a Deus, que tema forte. Essa semana, estudando essa palavra, Deus ele falou muito comigo porque esse foi exatamente o tema do meu último discipulado com o pastor. O pastor estava falando comigo sobre propósito, né, o sentido das coisas. E em Mateus 6:24, Flávio, você abre para mim fazendo um favor? Pode começar desde o 19, na verdade, Mateus 6:19. A gente vai aprender um pouquinho sobre a quem você serve. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escovam e nem roubam. Pode ir passando. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Parar no 21, né? Não, pode parar no 21. Querido, para a gente começar isso, não tem como eu falar se antes a gente identificar primeiro aonde está o seu coração. A gente vive num mundo hoje onde tudo é muito capitalista. Você é aquilo que você tem. Você é aquilo que você conquista. Né, eu lembro na época de escola, é fácil a gente identificar, né? Forma-se aqueles grupinhos sociais onde quem tem a melhor família, quem tem ali os melhores celulares, tem o iPhone do ano, talvez aquelas pessoas que se vestem melhor, tem as patricinhas, né? Tem os playboyzinhos, tem isso. E a gente vê que cria ali um estereótipo de pessoas que só são alguma coisa pelo que elas têm, pelo que elas vestem, pela atualização do iOS dela, se o iPhone é de botão, se o iPhone não é de botão. Eu cresci num meio ali jovem, dentro da escola, ouvindo e vendo isso todos os dias, onde as pessoas só se importam com qual que é o carro que teu pai vai vir te buscar hoje. Eu lembro que eu ia embora a pé, nem dinheiro para ônibus não tinha, e só usava o uniforme da escola, porque as roupas de sair eram 2, 3, se eu usasse para a escola já não tinha roupa no final de semana. Então, talvez, né, talvez não, né, eu já não me encaixava com aquele pessoal. E quantas vezes talvez você não se encaixou com essas pessoas por não se adequar a esse padrão, onde as pessoas só são importantes se ela tem alguma coisa, onde as pessoas só têm muitos amigos se ela tem alguma coisa para oferecer. Eu lembro que na escola tinha até o grupinho da bicicleta, daqueles meninos que tinham uma bicicleta colorida, uma roda, sei lá, sem nenhum nome, nunca tive. Mas o pessoal era famosinho na escola porque tinha essas bicicletas. Não era BMX não, eram, sei lá, Gils, um negócio assim. E esse pessoal tinha, e essas bicicletas eram caras demais. Só que, se você for parar para pensar, são coisas muito superficiais. São coisas que não levam ninguém a nada. Cara, a gente vive num mundo hoje que, se você não se encaixa ao padrão do mundo, você é uma pessoa estranha. Você é o esquisito, é o excluído, é o deixado de lado na sala, nos trabalhos, né? Vai fazer um trabalho ali em grupo, não vamos chamar ele não. Eu era do tipo que ninguém ia na minha casa fazer trabalho, porque minha casa tinha até vergonha de levar a galera, porque eu não me enquadrava de fato aquele público, eu não me enquadrava com aquelas pessoas. E olha para você ter, como que é loucura, né? Como que eu tinha vergonha da minha casa? Poxa, mas criava-se uma ideia de que, eu sou bem, minha família é boa, que não sei o quê. Na verdade, isso não dizia nada sobre aquelas pessoas. E sabe qual que é o peso de viver de aparência?
é que cada dia mais a gente tem visto jovens se perdendo. Sabe qual que é o peso de viver pensando, nossa, mas por que eu não tenho? Nossa, mas por que eu não consigo? Nossa, mas todo mundo tem. A gente ouve aquela frase da mãe, né? Mas você não é todo mundo. Cara, quando a gente é adolescente, a gente sabe o quanto que isso dói. Mas por que todo mundo tem? Às vezes a gente até pensa, mas por que eu não posso ser todo mundo? Querido, só que isso tem roubado a identidade, isso tem roubado o caráter de muita gente. Quantas vezes eu vim na escola, talvez ali, depois eu, mais velho, eu fui conhecer a família da pessoa, nem era tudo isso. Mas ela fingia uma aparência que não era. Ela fingia uma coisa ali na escola que talvez não era. Eu lembro que tinha um menino na escola, tá na live, né? Vamos ver, talvez se identifique. Mas eu lembro que tinha um menino na escola que ele falava que o pai dele era militar, que não sei o quê, que ele morava na vila militar. Ele ia de mochila camuflada para a escola. A Júlia estudou na mesma época que eu, vai lembrar. E esse menino, nossa, ele ia sempre com dinheiro para a escola e comprava milkshake para todo mundo. Depois eu fui descobrir que ele não morava na Vila Militar, ele morava na rua que vai para a Vila Militar. Só que ele vivia aquilo de aparência para ter amigos próximos, para ter pessoas próximas, para ser alguém ou fingir ser alguém. E talvez você, nesse mesmo pensamento, talvez você pense assim, poxa, mas e como que vai ser o meu futuro? Se eu não tenho condição, se eu não tenho um carro para me ajudar, talvez nem os seus pais não tenham um carro para te levar ali, aqui, né? Poxa, às vezes chove ou arena, eu não consigo ir, porque moro muito longe, que também não é motivo porque o Renan está aqui, então dá para vir. Só que são perguntas que nos martelam todo dia. Só que a pergunta que a gente começou hoje é: aonde está o seu coração? Será que você tem colocado o seu coração em bens materiais? Será que você tem colocado o seu coração em roupas de marca, em telefones do ano? E aí você vai e pede tanto para tua mãe, uma hora ela compra, só que chega ano que vem é outro. E aquilo ali não vale de nada. Eu lembro que há uns anos atrás, eu sempre pregava muito nas minhas células, né, uma dinâmica, que falava de uma menina que teve tudo, procurou tudo, construiu tudo, mas ela tinha um vazio dentro dela. Porque as coisas passam. As coisas acabam. Quem já teve essa sensação de você querer tanto alguma coisa, você vai lá, consegue, aquele negócio fica tão sem graça depois, né? Nossa, eu sou muito assim. Nossa, eu quero uma roupa. Eu vou lá, compro a roupa, fico empolgadíssimo, igual uma criança. Aí depois eu usei uma vez, acabou. Uma vez não, né? Eu uso várias seguidas, aí depois acabou. Por quê? Porque é algo muito passageiro. É algo muito fútil. Só que tem pessoas que colocam o coração nisso. Tem pessoas que acham que para ela ser importante, ela precisa ter alguma coisa de importante. E nessa corrida da gente querer ter e nunca conseguir, aí entra algumas coisas que acabam com a vida de um jovem, de um adulto. E aí começa a ansiedade, começa um quadro depressivo, porque parece que você faz, mas de nada vale. Parece que você tem, mas de nada vale. Querido, você quer saber uma coisa que mexe muito com o coração do homem? É as finanças. Cara, imagina você ter uma conta e você não saber como que você vai pagar. Ou ali na adolescência você falar, nossa, eu queria tanto fazer uma faculdade disso, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Nossa, eu queria tanto alguma coisa, mas minha família não tem condição, eu não vim de uma família boa, eu não tenho condição, eu não consigo trabalho, como que eu vou fazer para ter? E aí todo mundo ao seu redor parece que está conseguindo.
A gente tem essa leve impressão, né, que parece que todo mundo do nosso lado está construindo e nós não, estamos aqui parados. Querido, a Bíblia vai falar algo para a gente que é muito forte. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos... Querido, o seu carro será acrescentado, o seu casamento será acrescentado, a sua faculdade será acrescentada, mas busque primeiro o reino dos céus. Querido Deus, Ele tem muito mais do que você imagina para você, é muito mais do que você pode sonhar, é muito mais do que você pode idealizar na sua mente. Essas coisas que a gente vê é muito superficial, não é nem a sombra daquilo que Deus tem para você. Só que nós enchemos o nosso coração com coisas que saciam a nossa carne, com coisas que o dinheiro pode comprar. Esses dias, né, faz um tempinho na verdade, a gente viu um post que saiu, né, uma notícia que o Whindersson Nunes tinha se internado. Cara, olha para você ver, alguém que é milionário, tem tudo o que quiser, pode comprar tudo o que quiser, pode ir aonde quiser, e ele mesmo se internou em uma clínica psiquiátrica, porque ele não sentia paz, porque ele não conseguia se sentir bem consigo mesmo. É fácil a gente entrar no nosso Instagram, abrir e ver aquelas pessoas, né, fingindo ter um tanto de coisa, ou conquistando um tanto de coisa, só que a gente não faz nem ideia como que é quando ela deita no travesseiro dela e só ela sabe o peso que ela carrega. O Whindersson Nunes é uma pessoa que talvez a gente nunca imaginaria que estaria sofrendo, mas a gente vê que ele vive essa mesma história há anos, esse quadro depressivo há anos. Querido, o dinheiro ele pode comprar sim muita coisa, só que o dinheiro ele não compra a paz, o dinheiro ele não compra a felicidade. Ah, Wesley, mas nunca vi ninguém triste em tal lugar do mundo. Perde um ente querido para você ver. Quem, né, vocês são muito novos, né, mas quem é pai sabe, vai com um filho doente para você ver. Esses dias eu com a Júlia, a gente passou uma situação lá em casa, e isso me deixou assim muito nervoso, porque a gente é homem, a gente quer resolver tudo com as nossas mãos. E o Samuel, ele começou a ficar doente, a gente levou em vários médicos, e ninguém sabia o que estava acontecendo com ele, fazia vários exames. Eu vi meu filho tendo que tirar sangue várias vezes, e nenhum médico sabia. Pagamos exame, levamos para Varginha e nada. Sabe o que Deus estava tratando no meu coração? Wesley, você tem dinheiro, mas e aí? Vai comprar a saúde do seu filho? Levamos nos hospitais, fez os exames e nada. E aí eu lembro assim, num momento onde eu e a Júlia, a gente ajoelhou no nosso quarto de madrugada, mas a gente chorou por ele. E aí no outro dia, né, amor, ela foi levar os exames num outro médico, e a gente descobriu, resolvido. Sabe o que é, querido? Você não precisa de dinheiro, você não precisa de condições, você precisa de Deus. As pessoas acham que precisa de ter o carro do ano, que precisa ter a melhor faculdade, que precisa fazer o melhor curso. Você não precisa de nada que esse mundo pode te oferecer. O que você precisa é de Deus. É disso que você precisa. Eu já entrei, né, fazendo visitas assim, eu já entrei em casa de muita gente. E cara, é absurdo quando você entra na casa de uma pessoa simples. Talvez não tem tinta na parede, talvez não tem reboco. Só que quando você entra, você sente uma paz naquele lar. Talvez o armário nem esteja cheio, talvez ali na geladeira nem tenha tanta coisa, mas você sente uma paz naquele lar. Você sente o Espírito Santo fluir em cada canto daquele lugar. E aí então, uma das coisas que o dinheiro não compra. Querido, a sua casa
ela só tá uma bagunça, não é pela falta de dinheiro, é pela falta de Deus. Querido, o seu trabalho, ele só é uma bagunça porque não é a falta do dinheiro, não, é a falta de Deus. Mas a gente prefere colocar o nosso coração em outras coisas, em coisas que passam, em coisas que o ladrão pode roubar, em coisas que podem sumir, pode desaparecer. Só que Deus, Ele está te trazendo hoje, Ele te trouxe hoje até aqui o Arena Jovem, para você entender que aquilo que Ele tem para você é eterno. O ladrão, ele não vai poder mexer naquilo que é seu. Querido, homem nenhum vai poder tocar naquilo que Deus tem para você. Querido, homem nenhum vai poder destruir aquilo que Deus já preparou para você. Já estava escrito antes mesmo de você nascer. Ah, Wesley, mas eu pretendo me casar, mas nem o casamento dos meus sonhos eu não tenho condição de fazer. Deus, Ele não está te pedindo condições, Ele está te pedindo um coração disponível. Ah, Wesley, mas eu estou esperando ter um carro para me fazer a missão, porque é muito longe da minha casa. Deus, Ele não está te esperando ter condição, mas sim um coração disponível. Esses dias eu falo isso porque, cara, essa palavra mexeu muito comigo. Não tem como, né, a gente ministrar algo que a gente não está vivendo. E eu fiquei muito incomodado porque quando eu mudei de casa, eu fiquei sem o carro da minha mãe. E aí eu fiquei assim, cara, nossa, vou ter que levar meu filho para os lugares, vou ter que ir andando agora. E aí, nossa, tá ficando muito cansado, tá muito cansativo, tá muito pesado, nossa, tá difícil. Aí eu fiquei assim para Deus, Deus me dá condição de ter um carro, Deus dá-me condição. Isso porque eu moro aqui em cima, gente. Mas fiquei para Deus, não, Deus, está muito difícil, está muito difícil. E essa semana Deus, Ele mexeu muito comigo. Porque eu lembro de quando eu tinha, talvez aí, quem aqui tem menos de 15 anos? Só para mim entender. Menos de 17. Você não, Sanders. Glória a Deus. Menos de 20. Tá. Eu lembro de ter ali, por volta dos meus 15 anos, 16 anos, cara, eu ia para a escola a pé, eu estudava cedo, não, eu estudava à tarde, eu ia para a escola, aí eu já levava desodorante, as coisas tudo dentro da mochila, porque eu saía da escola, ia para a célula. Eu lembro que eu era líder de equipe de Arena Jovem, né? E aí eu lembro que a gente tinha 7 células na semana, 7 células, e uma delas eram 2 células na mesma semana, no mesmo dia. A gente tinha uma célula no Peró e outro lá no Vila Bela. A gente terminava a célula do Peró, atravessava a cidade porque não tinha dinheiro e ia lá pro Vila Bela. E aí nessa semana Deus, Ele me incomodou isso. Wesley, antes você não tinha condição e você fazia muito mais. Sabe o que falta? Não falta dinheiro, falta Jesus. Não falta condição, não falta a melhor condução, não falta os melhores discípulos para me acompanhar, porque na época eu nem tinha. Não falta o melhor lugar para fazer uma célula, porque na época eu já fiz célula na rua. E eu lembro que as minhas células lotavam. Lembro uma vez que a gente tinha célula na casa de uma pessoa, pensa numa moça que cancelava toda a célula. Ah, hoje não dá. Ah, eu não sei o quê. Ah, não dá. Aí todo dia a gente tinha que caçar outro lugar. E aí nesse dia, nossa, não tem. Aí eu liguei pro pastor e falei assim, nossa, pastor, eu acho que não vai dar pra fazer a célula não. Na época o pastor, ele era líder de equipe, né? Aí eu liguei pro pastor e falei assim, não acho que não vai dar pra fazer a célula não. Ele falou, não, tem uma árvore lá no Vila Bela, faz lá na árvore. Aí eu pensei, né, legal, né, ao ar livre. Chegamos, nem luz tinha no lugar. E aí eu vi assim, lá de cima, na última rua lá do Vila Bela, tinha a quadra do Brejinho lá embaixo, né? Aí eu falei pro Alisson, que era meu coigal na época, falei assim, cara, vamos descer lá. Querido, não era o melhor lugar, não tinha discípulo com a gente, não era o melhor bairro, porque quem mora ali perto sabe como que é a situação. Nem luz tinha direito lá no poste, mas aquela célula teve 22 pessoas. Sabe por quê, querido? Deus, Ele está te esperando você colocar o seu coração no lugar certo.
Talvez o milagre que você espera, talvez a solução que você precisa, não está no dinheiro nem na condição, mas está assim no ajoelhar no seu quarto e chamar o Pai que está em secreto, porque Ele ouve todo o seu clamor, todo o seu choro, toda lágrima que é derramada naquele lugar. Diferente de quando você coloca o seu coração em outras coisas, e você fala, chora, clama, e nada acontece. E a gente vai ver uma pessoa que passou exatamente isso, que está em Lucas 15:13. Sabe pra gente, Flávio? A Bíblia vai falar do filho pródigo. Uma pessoa que achava que o problema dele era dinheiro. O cara tinha um pai rico, tinha o pai com muitas terras, com uma boa condição, mas ele achava que o problema dele era o quê? Dinheiro. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Sabe o que você colocar o coração no lugar errado, construir um altar que não é de Deus no seu coração faz com você, você para de enxergar aquilo que já é seu por direito. Ele não precisava de dinheiro, ele tinha dentro de casa. Ele não precisava de bens materiais, ele já tinha dentro de casa. Mas sabe o que aquele jovem ele pensou? Nossa, eu preciso do dinheiro na minha mão. Meu problema é o dinheiro que eu não tenho. É porque está com meu pai. É porque meu pai ainda não me deu. É só uma promessa. É só um sonho que daqui a um tempo eu vou ter. Sabe o que isso quer falar com a gente, querido? Talvez às vezes você fica se perguntando, você fala para Deus, Deus, mas é só um sonho. Mas Deus, nada acontece. Mas Deus, o Senhor já prometeu faz tanto tempo. Deus, mas eu sonho com isso faz tantos anos. E nada acontece. E aí aquele jovem, ele sai de casa e vai buscar com as próprias mãos. E aí ele entendeu lá fora que não era de dinheiro que ele precisava. E aí ele começa a gastar tudo. E aí ali ele teve amigos, teve talvez a roupa do ano, celular do ano, o carro do ano. Ele era o cara do ano. Mas quando a noite acabou, ele voltou a ser um Zé Ninguém. Querido, não deixe o seu caráter ser movido pelaquilo que você tem. Sabe o que Paulo fala? Eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco, mas em tudo ele continuava perseverante em Deus. Ele era o mesmo, debaixo da fé. Ele era o mesmo. A fé dele não se abalava, a fé dele não mudava. As pessoas sabiam quem ele era em Deus. Ele sabia quem ele mesmo era em Deus, porque o caráter dele não era formado naquilo que ele tinha, mas sim naquilo que estava dentro dele. Querido, o dinheiro ele faz com a gente, quando você coloca o dinheiro em um altar que não é, né? Antes disso, a Bíblia ela vai falar para a gente que ela trata o dinheiro como se fosse, né, uma entidade ali chamada Mamon. E aí, né, o diácono Glauber está aqui, o Wellington aqui, eles vão saber falar um pouquinho melhor. Mas a gente vê a manifestação disso muito clara daquelas pessoas que colocam o dinheiro em primeiro lugar. Aquelas pessoas que a vida dela é o dinheiro, é o quanto ela tem. Talvez aquela pessoa mão de vaca, sabe? Mas não abre de jeito nenhum, porque a segurança dela é o dinheiro que ela tem. Se o dinheiro dela acaba, como esse jovem, acaba a vida dela. Sabe o que a falta do dinheiro, né? Quando o altar ele se destruiu na vida daquele filho pródigo, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi comer lavagem na casa de um outro rei. É isso que o diabo faz com a vida da gente. É isso que o diabo faz com quem coloca o dinheiro na frente de Deus. É isso que ele faz com você, querido. E aí você fica naquela luta,
né, a gente chama, no mercado empresarial, a gente chama isso de corrida dos ratos, né? A pessoa que corre atrás de dinheiro. A pessoa, ela corre atrás de dinheiro, corre, e no final não tem. No final não consegue. Essa foi a minha crise, né, no meu discipulado com o pastor. Eu falei, pastor, parece que faço, mas não tem. Não construo. Parece que isso, não sei, não faz muito sentido na minha cabeça. E o pastor falou algo para mim que mexeu comigo essa semana inteira. Propósito. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: tudo sem propósito mata. Tudo aquilo que você faz, que não existe um propósito claro, querido, aquilo não serve para te abençoar, serve para te matar. E a gente vê isso exatamente na vida do filho pródigo. Talvez era uma herança que serviria para abençoar a vida dele, dos filhos, dos netos, mas aquela bênção se tornou maldição, porque ele perdeu tudo. Querido, não deixe o dinheiro, né, colocar na sua cabeça, você achar que a falta dele vai fazer mal para a sua vida. Eu não estou falando para você que você não deve ser uma pessoa bem sucedida, que você não deve conquistar, que você não deve correr atrás dos seus sonhos, não, porque até eu mesmo, eu sou uma pessoa que faço muito, corro muito atrás das minhas coisas, só que tem que ter propósito em tudo. Você precisa colocar Deus à frente de todas as coisas. Só que ao longo do tempo a gente vai construindo alguns altares dentro de nós, a gente vai colocando alguns, né, deuses falsos dentro de nós, colocamos algumas situações ali, acha que a nossa vida ela tem que ser moldada naquele padrão que o mundo impõe, que se a gente não tiver, a gente não vai ser feliz, que se a gente não tiver naquele meio, a gente não vai conseguir se sentir bem. Querido, eu separei algumas coisas da qual o dinheiro ele não compra. E a primeira dela é a paz. A segunda dela é a saúde. Terceira, propósito, família. E a mais importante, o dinheiro não compra a sua salvação. Você pode ter as maiores riquezas desse mundo, só que quando Jesus voltar, sinto muito, mas você vai ficar. Talvez o dinheiro ele te leve a lugares incríveis, maravilhosos, só que o melhor lugar ele não vai te levar. Quando Jesus voltar, não vai ter quem tem mais, quem tem menos, mas sim quem é mais entregue, mas sim quem é mais apaixonado pelo reino. Querido, em nome de Jesus, a nossa vida a partir de hoje, ela não vai ser moldada com os padrões desse mundo, ela não vai ser moldada com aquilo que você tem, mas sim com aquilo que estará dentro de você. Querido, não importa o tamanho do seu sonho, não importa o tamanho daquilo que Deus colocou dentro de você, né? Aquele sonho de ter algo, de construir algo, o seu Deus é muito maior, Ele é capaz de fazer coisas infinitamente mais na sua vida. Sabe que uma coisa, a gente entra na igreja, a gente acha que nossa, eu entrei na igreja, agora minha vida vai melhorar. Nossa, eu entrei na igreja, as coisas vão dar uma guinada agora. A luta é maior, na verdade, né? Só que uma coisa, Deus ele deixa muito claro. Quando Jesus ele chama os discípulos dele, chega lá e fala assim: ô, você está aí pescando? Larga tudo e vem. Ô, você está aí roubando? Larga tudo e vem. Ele não fala assim: ei, pega aí tudo que você tem, teu dinheiro, pega aí as tuas posses, vende tudo, pega o dinheiro e vem. Não. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem. Querido, no meio do processo as coisas acontecem. Por isso eu comecei essa palavra falando, né? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas.
é porque eu não sonhava em ter uma família e no meio do processo Deus fez. Eu lembro que eu saí da escola e eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Todo mundo já tinha uma faculdade escolhida, algo, e eu perdido, não fazia ideia o que eu ia fazer. Talvez também pela criação que eu tive, porque ninguém fez nada. E aí eu fiquei me perguntando, eu falava assim, meu Deus, eu não sei, eu perdido. No meio do processo Deus fez. Eu me encontrei na minha profissão. Eu me encontrei, né, no meio ali onde eu achava, eu nunca nem esperava, mas eu consegui me encontrar. Sabe por quê? No meio do processo Deus faz, querido. Você precisa ter apenas um coração entregue. Você precisa ter apenas disponibilidade para Deus. Deus ele vai entrar e vai fazer. Não precisa você fazer na força dos seus braços. Não precisa você correr atrás. As coisas simplesmente acontecem. Uma coisa que a gente aprende, e eu aprendi muito com o meu pastor, é o seguinte: as coisas de Deus, ela te traz paz. Você não precisa fazer força. As coisas acontecem. As coisas de Deus simplesmente fluem na sua vida. Você não precisa mover muita coisa, não. Simplesmente no processo Deus faz o mar se abrir. Simplesmente no meio do processo Deus fala para você assim, ó, bate na rocha que de lá eu vou fazer sair água. No meio do processo Deus faz chover maná. Querido, creia e acredite naquilo que Deus pode fazer. E para a gente terminar, há 3 coisas, 3 consequências que colocar o dinheiro como Deus na sua vida vai fazer com você. E a primeira dela, você perde a sua identidade. Flávio, abre pra gente Mateus 6:24. Sabe por quê? Deus fez você filho. Você foi escolhido já desde o ventre da sua mãe. Antes de você nascer, Deus ele já tinha um plano perfeito para você. Só que a gente prefere ser o quê? Inimigos de Deus. Olha o que vai falar. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de obedecer-se de um e amar o outro, aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Querido, quem ama o dinheiro é inimigo de Deus. Quem ama os prazeres desse mundo é inimigo de Deus. Quando você tem esses altares construídos na sua vida, é isso que o diabo ele faz com você. Você perde a sua identidade, você não sabe mais quem você é. Aí a gente vê muito jovem entrando no crime por causa de dinheiro. A gente vê muito jovem se perdendo na vida por causa da falta do dinheiro, porque acha que é isso que vai fazer ele ser alguém ou ser feliz. A gente vê artistas famosos se perdendo na vida consigo mesmo por falta por dinheiro. Quantos amigos a gente vê que não se perde, que a gente não perde para o crime? Entra ali numa ilusão errada, que acha que vai ficar rico, que vai ter dinheiro, é um dinheiro mais fácil. Eu falo isso porque eu lembro de ser adolescente, eu entrei nessa vida exatamente com esse pensamento. De falar assim, meu pai e minha mãe não tem uma condição de comprar uma blusa para mim, meu amigo ali, ele vende uma droga, ele ganha tanto por dia, opa, eu acho mais fácil, hein? E eu me perdi exatamente aí. E aí a pessoa ela começa a fazer algumas coisas que tiram o caráter dela. Ela começa a fazer algumas coisas que vai contra a índole dela. Sabe o que eu vejo? O diabo, ele é como o pecado, ele é como um abusador. Ele vai roubando. Ele chega de mansinho. Quando você menos espera, ele já tirou tudo. Já tirou a sua inocência. Já tirou o seu caráter, a sua identidade. O pecado já destruiu a sua vida. Não tem como eu terminar essa palavra sem falar disso, sem falar de salvação, porque é nisso aí que muita gente tem se perdido. É nisso aí que muita gente está
perdendo a sua salvação. Segunda coisa, de pouco em pouco você se afasta de Deus. A gente acabou de ler, Deus ele não vai aceitar dividir você com mais ninguém, com mais nada. Querido, Deus ele não vai dividir, Ele te criou para você ser criatura exclusiva de Deus. Deus ele te fez para você ser exclusivo dEle. Você não nasceu para servir a outros deuses. Você não nasceu para se curvar diante de outros deuses. Por isso que não adianta, querido, você sair. Eu tive um problema na igreja, eu vou sair da igreja, eu vou para o mundo. Eu já fiz isso, eu sei. Não existe lugar melhor a não ser a presença de Deus. Não tem lugar melhor se não for aqui no altar. E a última coisa, para a gente encerrar, você perde a direção. Sabe qual que é o salário do pecado, querido? É a morte. Mas não a morte física. Também, né? Que muitos pecados resultam nisso. Mas a morte espiritual. Aquela pessoa que não sente nem sentido, não vê nem sentido na vida mais. Aquela pessoa que não sabe nem por que acorda. Talvez eu estou falando isso e você está nesse estágio da sua vida. Procurou por tantas coisas e hoje você nem sabe mais o que você quer para o amanhã. Hoje você não sabe nem mais por que você existe, o porquê que você vive, o porquê que você vai trabalhar. Talvez você não sabe nem por que você está aqui na igreja. Talvez você durante o tempo veio construindo tanto altares para outros deuses, que aí quando você abre o olho você, opa, eu estou tão longe do Pai. Só que hoje, querido, Deus ele te trouxe aqui para você reconstruir esse altar. Deus hoje ele te trouxe aqui, não foi em vão. Deus hoje ele te trouxe aqui para você entender, assim como aquele filho pródigo, o que você precisa não é condição, o que você precisa não é dinheiro, mas você precisa do Pai. Querido, nessa mesma unção eu quero que você se coloque de pé. Mas coloque de pé, querido, com fé, com o coração aberto, disponível. Eu não sei o que você passou até aqui, eu não sei o que você viveu até aqui, eu não sei as corridas no mundo lá fora que você tem feito, eu não sei o tanto que você tem lutado para ter alguma coisa, ou para construir alguma coisa e nada está dando certo. Parece que na sua vida nada funciona, parece que na sua vida nada vai para frente. Querido, eu tenho uma coisa para te falar do alto dos céus. Assim como o filho pródigo, hoje o pai ele está aqui, falando, olha, você não precisa de nada que tem lá fora. Você precisa de mim. Você precisa de Deus. Você precisa da graça que Ele pode te dar. Você precisa da paz que Ele pode te dar. Seu casamento está uma bagunça, não é pela falta, não é pelas contas, não, é pela falta de Deus. Os seus sentimentos estão uma bagunça, é pela falta de Deus. É pelos altares que você construiu lá fora. É pelo medo que te domina. É pela ansiedade que bate no seu coração todo dia. É pela depressão que você vive todos os dias. Não há outro Deus a não ser o nosso Deus. Querido, e hoje com um passo de fé, assim como aquele filho pródigo, que saiu da casa do pai, achando que o problema dele era financeiro, que o problema dele era dinheiro. Ele saiu em busca disso, mas ele entendeu que o problema dele era a falta de Deus. Querido, se hoje, depois dessa palavra, você está entendendo que o seu problema não é lá fora, e sim é dentro de você, aquilo que você não tem aí dentro, eu quero te convidar a vir aqui até esse altar. Mas querido, é para vir com fé.
Querido, é para vir com autoridade. Só você que realmente entende que eu não preciso de nada lá fora a não ser Deus. Pode vir, querido, vem. O Rafael vai começar a cantar e eu quero que você entregue nesse altar hoje toda a sua dor, todo o peso que você carregou até aqui, em nome de Jesus. Mesmo tão distante, não me esqueci. Quando precisei, estava Venha, querido, venha para o altar. Venha onde Jesus está. Sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor. Querido, feche seus olhos. Canta esse louvor com todo o seu coração. De ti, pra onde irei se o teu amor me cerca? Onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua presença. Eu sou Aleluia. teu e tu és meu, nada me Aleluia. toma do seu imenso amor. Você nasceu para viver nessa unção, querido. Teu e tu és meu, nada me toma. Do seu imenso amor. Nada me separará de ti. Pra onde irei se o teu amor? Levanta suas mãos para o céu. Levanta suas mãos para o céu e canta esse louvor a Deus. Vejo tendo nada me separará, nada me separará De ti. pra onde irei se o teu amor? Onde me esconderei? Vejo sem tua presença. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, hoje te entregamos, Senhor, o nosso coração. Senhor, todos os altares, ó Deus, que foram construídos por nós, ó Deus. Senhor, hoje nós quebramos, ó Deus, todos os altares, Senhor. Senhor, eu não quero nada que tem lá fora. Senhor, hoje eu não quero nada, Senhor, que o mundo pode me oferecer, Senhor. Eu quero só a sua presença. Nada me importa se não for a sua presença, Senhor. Pai, hoje eu faço uma oração assim como Davi fez, ó Deus. Me tire tudo, mas não me tire a sua presença. Hoje nós entendemos essa noite, Senhor, que tudo que precisamos está na sua presença. O nosso sonho está na sua presença. Tudo aquilo que temos, que somos, está na sua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, preencha o coração, Senhor. Aonde houve um vazio, aonde tem, Senhor, um jovem perdido, dê a direção, Senhor, essa noite. Em nome de Jesus. Querido, aplauda o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada. Amanhã a gente tem culto de manhã, tem culto à noite, então não perca, esteja presente, amém? Vá em paz, que a graça do Senhor te acompanhe, em nome de Jesus, e amém, amém.